Os economistas fazem uma conta de que o gasto primário do governo, ou seja, aquele gasto real do governo, vai crescer cerca de 20% nos 4 anos do governo Lula, para uma economia que, nesse mesmo período, deve crescer por volta dos 12,5%, entre 12% e 13%, considerando um crescimento deste ano. A inflação, nesses 4 anos, também ficou longe da meta de 3%. Em nenhum desses 4 anos a inflação vai ficar perto, vai conseguir chegar perto dos 3%. Diante deste contexto, qual é o diagnóstico que o senhor faz do porquê a taxa de juros no Brasil é tão alta? Qual é a correlação da taxa de juros com este contexto que eu acabei de descrever? Primeiro, Thaís, que precisa ver com quais economistas você tem conversado e o que eles têm dito. Eu tenho dito que tem uma resposta muito fácil que se dá por alguns economistas que fazem oposição declarada ao governo, que é o governo gasta muito, por isso a taxa de juros é alta. O que não é verdade. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. A gente foi controlando o gasto durante esse governo Lula, depois de uma série de desarranjos causados pelo governo anterior, que se usava uma narrativa fácil para dizer que tinha uma regra de gasto, que ia fazer um monte de privatizações, de fato empurrou gastos para frente, contratou gastos para o futuro e deixou desarrumado o país do ponto de vista institucional. O arcabouço fiscal foi aprovado em 2023 e valeu para esse governo. Não é que a gente fez uma regra que vale para os próximos governos, que vale para os próximos 20 anos e acabou não valendo para nada, que é o caso da regra do teto de gastos. O arcabouço fiscal, ele lida com um compromisso de diálogo político concreto com o país. Os anos que se seguiram ao arcabouço fiscal, 2024, 2025, as metas do arcabouço foram cumpridas, não sem muita disputa, sem muita política, sem aprovação de mais de 70 leis no Congresso Nacional. Não teve administração na Fazenda, como foi a administração do ministro Haddad, agora a minha, que tem aprovado tantas medidas no Congresso, de um lado para recompor receita, o que é justo, quem tinha que pagar e não pagava começou a pagar, e para controlar o nível de despesa. Veja que mais correto do que dizer tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, o que eu digo é nós temos que manter o controle da despesa pública. O arcabouço permitiu que a despesa crescesse 2,5% ao ano. A receita foi sendo recomposta a uma velocidade mais alta que a despesa. Por isso que a gente teve um encontro de contas e fomos diminuindo o déficit com o tempo. O fato do juros ser alto no país, ele tem uma série de outras explicações. O fiscal, ele é parte da explicação do montante de juros de um país. Essa desconexão, mas não é a bala ministro, de prata. Essa desconexão entre o tamanho do crescimento do gasto versus o tamanho da economia, ela não é inflacionária e aí, portanto, demanda uma taxa de juros mais alta? Mas o gasto não cresceu, como você está dizendo. Em 2023, teve um crescimento do gasto, porque os dois candidatos em 2022, o presidente Lula e o seu opositor, estavam prometendo basicamente as mesmas coisas. Fazer um Bolsa Família mais alto. O que nós fizemos foi, a partir de 23, depois da PEC da transição, ir acomodando o gasto no tempo. O gasto não foi crescendo nessa média. O gasto ele cresceu a 2,5% ao ano. E a economia cresceu 3,2% em 23, 3,4% em 24, 2,3% em 25, inclusive mais do que se projetava. A surpresa foi positiva para o país. Eu tive agora no G7, antes estive no G20, o déficit primário dos países, não só de países ricos, que a comparação você vai poder dizer, mas não é correta fazer uma comparação, mas dos países do sul global, todos maiores que do Brasil. O déficit primário dos países, todos maiores. E a taxa de juros, todas menores. Então você tem questões como poupança pública, poupança privada, você tem questão de diferencial de câmbio, tem uma questão histórica da taxa de juros que vai gerando uma espécie de acordos e consensos de uma taxa de juros maior que nós temos que endereçar. Veja, é um problema. O que tem correlação com o fiscal, que eu digo que tem correlação com o fiscal, mas não da forma como é colocada. O fiscal é a explicação para a taxa de juros, porque não é verdade. A gente engana quem nos assiste passando uma impressão de que é uma discussão simples. O fiscal melhorou com o tempo, o que justificaria uma taxa de juros menor. O que não é sinônimo de que deveríamos ter necessariamente uma taxa de juros muito mais baixa. Mas o fiscal melhorou e as razões da taxa de juros no Brasil são variadas e a gente deve seguir atacando. No início do ano, todo o mercado previa taxa de juros Selic
a 12% ou até menos. Agora a gente olha o Boletim Focus, o consenso de mercado é 13,25. Claro, a gente tem um choque de oferta muito grande por causa da guerra no Oriente Médio. Mas no meio desse cenário, o governo também está injetando um choque de demanda, uma política fiscal mais expansionista, ao colocar ali 150, 200 bilhões, os cálculos variam, com medidas fiscais ou parafiscais. Medidas de crédito, essa semana foi a nova linha para motoristas de aplicativos, por exemplo. O que o senhor espera do Banco Central nesse cenário? Como o Banco Central vai ser ajudado pela equipe econômica para fazer o seu trabalho? Veja, o que o Daniel coloca, aqui inclusive dialogando com o que a Thaís disse, se a gente tem visto um aumento de taxa de inflação e, portanto, uma pressão na política monetária para lidar com a inflação, essa explicação vem da guerra, vem da geopolítica e não vem da situação fiscal do país. A razão primeira para que haja uma pressão, e eu não estou dizendo isso só pelo Brasil, que eu tive em Paris essa semana no G7, e todos os bancos centrais estão pressionados. Veja, e a explicação aqui é uma contraprova ao que eu ouço de maneira fácil de que é o fiscal que está causando pressão inflacionária. Não é. Não é. Agora, nesse momento, a pressão inflacionária ela vem do desarranjo das cadeias globais causada pela guerra, que é uma guerra que não tem nada a ver com a nossa administração aqui do Brasil. É claro que o fiscal precisa ajudar o Banco Central. Por isso que a gente tem feito uma série de medidas nesses últimos tempos para ir equilibrando as contas públicas. De novo, sem narrativa fácil, fazendo enfrentamento diário das demandas políticas do país para a gente melhorar a situação. Também não é verdade que nós estamos injetando dinheiro para aumentar a demanda na economia de maneira geral. É fato, sim, que nós criamos linhas de crédito específicas para alguns setores que estavam sendo mais impactados. Então, o setor de caminhões e ônibus, por exemplo, é um setor que estava prestes a fazer grandes layoffs, demitir, desmobilizar, e o que a gente perderia a capacidade produtiva no país. Então foi feita uma linha específica de crédito para ônibus e caminhão, o que ajudou esse setor específico a voltar a produzir, a voltar a gerar bem de capital para o país. A linha dos motoristas, agora de aplicativo, para os taxistas, a gente tem que considerar, do meu ponto de vista, nessa mesma linha. É uma ajuda específica para um setor para que a gente tenha ganho de capital, uma espécie de instrumento de trabalho para esses trabalhadores. Não me parece que uma linha para o setor de motoristas, uma linha para caminhões e ônibus, vá causar um desarranjo do ponto de vista macroeconômico. O desarranjo, insisto, tem vindo do ponto de vista geopolítico da guerra, que tem causado aumento de preço do setor agroindustrial, do setor químico, do próprio setor de combustível, que é o mais diretamente afetado. Portanto, que aqui o trabalho da equipe econômica, do Ministério da Fazenda, é seguir o seu compromisso fiscal. Por isso que amanhã a gente tem, inclusive, um relatório bimestral a ser divulgado, que nós vamos manter os nossos compromissos com os acertos de contas que precisam ser feitos. Só para pegar. A gente deve caminhar amanhã com um aumento no bloqueio. Esse ano já foi feito um bloqueio de 1,6 bi no primeiro bimestral. A gente vai caminhar para um aumento de bloqueio, portanto, o governo cortando na própria carne, um aumento de bloqueio para compatibilizar com as nossas metas fiscais. A gente não espera um contingenciamento, dado que as receitas têm vindo em linha com o esperado na lei orçamentária, mas um bloqueio em razão de aumento de gasto obrigatório. A gente espera isso para amanhã. Ministro, o fato, independentemente do diagnóstico sobre as causas do patamar de juro que temos hoje no Brasil, o fato é que hoje, neste momento, o Tesouro Nacional tem emitido papéis relacionados, atrelados à inflação, que pagam um juro anual de mais de 7%. Esse patamar é considerado insustentável do ponto de vista da gestão da dívida pública. O que fazer para que o Brasil e o Tesouro Nacional, que está debaixo do Ministério do senhor, possam ter juros menores efetivamente? O senhor entende que este approach do Ministério da Fazenda, inclusive as decisões e o relatório, a atualização do relatório amanhã, são suficientes para isso? Se não, o que o Ministério poderia fazer para que o Brasil voltasse a ter juros mais civilizados? Eu estou de acordo que os nossos juros não são juros civilizados. É algo que me incomoda muito ver a nossa dívida sendo rolada num juros nesse patamar. Agora, veja, de novo, o compromisso aqui é de trabalho duro, encarando de frente as questões que nos aparecem. Por isso que a gente vai aumentar o bloqueio amanhã no bimestral. Em ano eleitoral, em vez de tomar o dinheiro dos governadores, eu sentei com todos os governadores e pactuei com eles uma medida em que a gente divida a conta.
cabendo no bolso da União, cabendo no bolso dos estados, para que a gente garanta abastecimento de diesel no país. Nós estamos discutindo agora com o setor do agronegócio no Congresso Nacional a renegociação de dívida para os agricultores. Me pareceu que o texto estava indo para um caminho muito ampliado que prejudicaria a estabilidade fiscal do país. Eu prontamente fiz um apelo ao senador Renan, à senadora Tereza, para que a gente rediscutisse o tema, claro, atendendo a demanda que vem do setor do agronegócio, mas não causando um problema para o país. A gente tem feito isso a todo momento. Não dá para a gente achar que vamos fazer uma bala de prata. Você me perguntou, está satisfatório? Eu acho que nós estamos no caminho correto, mas tem mais coisa a ser feita. Não é totalmente suficiente o que a gente tem feito, mas nós estamos no caminho correto e aprendendo com o que foi feito no passado. As revisões de benefício fiscal, elas são fundamentais para o país, Fernando, aqui acrescentando um outro elemento fundamental que já foi diagnóstico de governos anteriores, só que nada fizeram. Foi aprovada uma emenda constitucional e, de fato, a gente viu aumento de benefício fiscal, para quem, inclusive, não retorna para a economia trabalho eficiente. Nós estamos fazendo um corte de 10% esse ano em benefício fiscal. Em ano eleitoral, nós estamos fazendo um corte de 10%. Eu acho que precisa aumentar esse corte para os próximos anos. A gente precisa seguir revendo isso de modo que a gente tenha, voltar a ter grau de investimento no país, melhorar a nossa capacidade de adequar o orçamento, como a Thaís estava dizendo, com uma regra fiscal que seja sustentável no tempo, aumentando o crescimento do país e, portanto, junto à receita, controlando o crescimento de despesa, sem discurso fácil, mas fazendo o controle de despesa. E eu acho que no gradualismo, com sensibilidade política, sem gerar polarização que não leva a lugar nenhum, a gente deveria seguir o caminho inaugurado pelo ministro Fernando Haddad. Eu queria voltar ao assunto taxa de juros. O senhor disse que também concorda que o juro está muito alto, está acima do que é razoável. Só que quando a gente olha para o juro de longo prazo, que no fim das contas é o que de fato pesa sobre a vida das empresas e eventualmente das famílias, muito do argumento para esse nível de taxa tão elevada, como o Nakagawa acabou de mencionar, juro real de 7% ao ano, é atribuída à falta de confiança nessa trajetória da dívida pelo mercado, que é justamente quem financia o governo. O que falta, ministro, para o governo, enfim, conseguir conquistar essa confiança? Por que o mercado não confia nesse gradualismo que o senhor trouxe? Veja, eu acho uma boa pergunta que você traz. O que eu sempre falo com o mercado é que nós temos esse compromisso, que nós temos atingido as metas que nós nos fixamos, temos explicado de maneira muito transparente o que está sendo feito com o orçamento. Amanhã tem mais um bimestral, como eu antecipei aqui, com aumento de bloqueio, mais corte na carne do próprio governo, compromissos para os próximos mandatos de diminuir as despesas obrigatórias e compondo. E aqui a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. O que me incomoda no debate brasileiro é a explicação fácil, é a narrativa fácil, sem entrega. E quando você tem entrega, você começa a achar subterfúgio para explicações fáceis. A situação dos juros no Brasil, ela é difícil e é incômoda, me incomoda. A dívida brasileira me incomoda. A gente deve trabalhar para melhorar essa situação. E esse é o compromisso que eu tenho dado. Seja com o mercado, seja com a nossa opinião pública, e é preciso mostrar com entregas esse compromisso. E é o que eu acho que a gente tem feito desde 2024. O primeiro ano em que valeu o arcabouço fiscal no país, a gente cumpriu a meta. Era todo mundo com quem eu conversava era cético. Dizia, é impossível cumprir uma meta de zero com esse gap. Em 2023, o déficit primário foi de 232 bilhões. Em 2024, a gente teve um déficit de 15 bi. Dentro da banda. Então, assim, de fato não foi zero nominal, mas foi de 15 bi, saindo de um déficit de 232 bi. E o próprio mercado reconheceu isso. De fato, vocês deram um grande passo. Em 2025, outro passo. Esse ano, mais um passo. O ano que vem, a gente projeta superávit de 0,5%. Foi encaminhada a LDO, vai ser encaminhado o PILOA e vocês vão poder me cobrar depois. É um PILOA que não tem coisas escondidas, subterfúgio, Fundeb de 70 bi que eu vou empurrar para o próximo governo, tirar a tributação. Não tem isso. Nós vamos fazer um debate franco e transparente, trazendo ganhos para o orçamento brasileiro. Desculpa, ministro, mas uma crítica que se faz é que esses resultados eles se baseiam em aumento de arrecadação muito alta, que de alguma forma até sufoca o setor produtivo. O que o senhor acha dessa avaliação? Esse é um viés que se coloca, que é, nesse caso, a pessoa não é a favor da responsabilidade fiscal, ela é a favor da diminuição do Estado e de corte de gasto. O que eu estou dizendo o que eu defendo é controle de crescimento do gasto público,
com o equilíbrio fiscal. Portanto, a arrecadação tem que acompanhar. O que a gente viu nos últimos anos no Brasil foram alguns casos escabrosos no que tange a arrecadação. A tese do século, por exemplo, ela está tirando da economia brasileira uma arrecadação próxima de R$1 trilhão. Se você tudo somado nesse tempo, o que se deixou de arrecadar por conta de uma decisão judicial. Outros casos, que eu não preciso ficar me repetindo, sempre trago isso. Desoneração da folha de pagamento, que foi instituída inclusive nos governos do Partido dos Trabalhadores. Durante o tempo, ela foi esgarçada, foram incluídos setores que não faziam jus, os estudos todos mostram que ela não tinha eficiência e a gente reviu esse modelo. Então, aqui nós temos que construir essas saídas para que a gente tenha equilíbrio fiscal. Veja, aqui tem uma diferença importante do que nós estamos discutindo. Eu acho que diferença de projeto é o projeto que eu represento, que o presidente Lula representa, o Estado tem o seu papel. O Estado tem o seu papel e tem que ser eficiente, ele não pode ser inchado, ele não pode criar burocracia para as pessoas sem justificativa. Por isso que eu defendo o fim da declaração do imposto de renda como obrigação acessória. O Estado tem que poder ter mitigação de guerra ajudando as pessoas, tem que ter SUS, tem que ter escola em tempo integral. Eu defendo isso. Agora, não necessariamente um Estado que cresça com despesa obrigatória desmesuradamente. O outro projeto é contra o Estado. O outro projeto diz assim, o Estado só atrapalha, tributo só atrapalha, deixa as pessoas fazerem o que tem que fazer porque elas vão se dar bem. E com o nível de desigualdade e desnível de oportunidade que tem no Brasil, eu não concordo com isso. Então, tem essa diferença entre equilíbrio fiscal, que é o que eu defendo, e corte de gasto, diminuição do Estado a todo custo, que foi o que foi defendido no governo anterior. E veja, que foi defendido e não foi executado. O que eu estou dizendo é que nós estamos defendendo e estamos entregando. É tudo o que eu queria? Não, eu gostaria de ter feito mais. Mas a gente entregou dentro de uma lógica coerente e democrática.